Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Maicon Fernando e na nossa aula de língua portuguesa de hoje nós vamos trabalhar com texto informativo. Então, bora lá? Pessoal, então para começar, lavem as mãos, sentem em um lugar tranquilo, peguem a apostila de atividade de vocês, o caderno, lápis e borracha, para a gente ficar fazendo algumas anotações, beleza? Então, como eu disse agora há pouco, o tema da aula é texto informativo. E como o próprio nome já diz, o texto informativo tem o quê? A finalidade de informar algo, dar alguma informação, tá bom? Então vamos começar falando um pouquinho de algumas características do texto informativo. Quais são elas? Ele serve para quê? Para informar algo, como eu acabei de falar para vocês. Então aqui, o escritor, ele tem a intenção do quê? De passar uma informação, tá? Informação essa que tem que ser verídica, ou seja, verdadeira, não pode ser mentirosa, beleza? Então a pessoa que vai passar essa informação procura características, informações sobre ela, tá? Procura ver se ela é verdadeira, comprovar ela. Eu vi lá, verdade, tudo certinho e tal. Essas realmente são características fiéis desta informação. Então, a partir do momento que ele viu que tudo aquilo é verdade, ele vai passar para outra pessoa, tá? Para terceiros, né? Para os receptores de informações. E quando ele vai passar, ele precisa fazer o quê? Passar de forma clara e objetiva, tá? O texto informativo, ele vai trabalhar bastante essa questão de passar a informação para que a grande maioria das pessoas consigam compreender ela, tá? Então, os textos informativos não vão trabalhar com questões assim muito difíceis. Aí a gente vai entrar por textos científicos, né? Essas coisas bem difíceis com nomes complicados e tudo mais, vão ter uma característica científica e tudo mais. Então eles não vão entrar muito aqui, pelo menos não agora no terceiro ano, tá bom? Então o que a gente tem que entender texto informativo? Se o texto ele passa uma informação científica, um dado científico pra gente, ele é caracterizado como texto científico, texto informativo, perdão. Então não confundam na hora que a gente for falar ali de gênero textual ali com alguma informação, um texto pequeno, você leia e tem alguma coisa que te chama a atenção, para não confundir aquilo com informação com sentimento, tá? Quando a gente pede, por exemplo, uma poesia ali que passa um sentimento para você, fala assim, professor, mas eu aprendi esse sentimento com a poesia, tá? Mas a finalidade da poesia não era essa, beleza? Você aprender algo informativo, uma informação, tá bom? O sentimento lá da poesia, que aliás também é a finalidade da poesia, transmitir um sentimento, tá? Mas aquele sentimento lá na poesia é algo interno. Esse aqui do texto informativo é algo científico, algo realmente que vai fazer você aprender algo, beleza? Então, bem essa frase que vai caracterizar o texto informativo. Faz você aprender algo. Beleza? Então, se a informação fez você aprender algo, igual algo que a gente aprende na escola, é um texto informativo. Beleza? Quase sempre parece em prosa. Lembra a prosa lá? Escrito assim, ó, diretão, de margem a margem, só com um parágrafo ali e aí vai até o final da margem. Beleza, isso é prosa. Prosa, poesia. Poesia é aquela estrutura que a gente já viu. Beleza? Possui linguagem clara e direta, clara e objetiva, como eu falei para vocês. Há um papel lá deles. Possui linguagem clara e objetiva, que significa passar de forma clara, de forma objetiva, para que o ouvinte, o receptor da informação, consiga entender. Combinado? Vamos lá, sua finalidade é dar uma informação científica, tá? Olha aqui, faltou um pinguinho no i. Vamos colocar científica. Então, qual a finalidade do texto informativo? Passar uma informação científica. E por que informação científica, professor? Você não falou que a parte científica lá é outra coisa? Calma aí. Informação científica aqui entra como uma informação que a gente tem que aprender, igual a gente aprende aqui na escola, tá? Então, tudo que a gente aprende de forma digamos assim, didática, de forma precisa, que realmente seja comprovado aquilo, é uma informação científica, beleza? Exemplos, aonde que eu posso encontrar textos informativos? Notícias de jornal, dicionários, informações em revistas, tá? E livro didático, que vocês já tiveram acesso, e que esse ano espero que tenham acesso logo, né?
Então, tudo isso daqui são exemplos que passam informações lá de texto informativo, beleza? Então, tudo que envolve informação normalmente vai ser caracterizado como texto informativo. Lembrando, linguagem clara e direta, tem que ser o quê? Normalmente em prosa, trazer uma informação verídica, que é real, verdadeira. Então, essas são características importantes do texto informativo. Então, agora vamos para a apostila. Só aí na apostila de vocês, nós vamos começar lá com um texto informativo já falando sobre um animal. Que animal é esse? Peguem a apostila, abram na página número 2, texto informativo. Logo abaixo do enunciado texto informativo, nós temos um retângulo, um quadro. No quadro nós temos um texto. Esse texto possui qual título? Que é o mesmo da espécie do animal que nós vamos trabalhar? Macaco, beleza? Então, vamos ler o texto, beleza? Acompanhem aí na casa de vocês. Macaco. Os macacos são mamíferos e existem cerca de 200 tipos diferentes. A maioria vive nas florestas da Ásia, África, América Central e do Sul. Os macacos alimentam-se de folhas, frutas, flores, raízes, animais pequenos e ovos. O macaco usa as mãos, pés e caudas longas para agarrar-se aos galhos e se equilibrar. Eles falam uns com os outros de diferentes formas, sinais com as mãos, caretas, guinchos e etc. Às vezes avisando aos outros quando aparece um predador, protegendo contra os inimigos. Janine Amos, Andrew e equipe, Os Animais e a Natureza, São Paulo, 1997, páginas 60 e 61. Beleza, pessoal? Então aqui no texto informativo do macaco a gente viu o que? Características deste animal. Então falou lá que existem quantas espécies? 200 tipos de espécie, aonde ele vive, o que ele come, como ele se move, certo? Então, como ele se comunica. Então trouxe o que? Várias informações sobre o animal macaco, tá? Animal esse que nós já estudamos, nós vimos que ele é o quê? Um mamífero, um vertebrado mamífero, beleza? Então, todas essas informações aí presentes no texto, nesse pequeno texto, e as referências lá no final, lembra lá quando eu falei Janine Amos, 1997, páginas 60 e 61? Então, entre parênteses, lá no finalzinho, aquilo lá se chama referências. O que é referências, professor? Referência é dar crédito a quem realmente fez aquela matéria. Então, esse texto aqui que a professora que elaborou essa atividade colocou, ela viu o quê? Que foram essas pessoas que escreveram sobre o macaco, que fizeram esse texto informativo. Então, ela colocou lá a referência, quem que escreveu sobre aquilo. Isso é realmente muito importante, até porque quando a gente não coloca, a gente pega informação de um lugar e não coloca a referência, isso se caracteriza como plágio, e plágio é crime, beleza? Então vamos lá, a gente viu lá as informações do macaco, tá? Uma coisinha lá, quando falaram onde ele vive na Ásia, África, América Central e do Sul. Em geografia, vocês possivelmente já viram que o quê? Nossa cidade, Terra Rica, tá? Está localizada lá no Paraná. Paraná fica na região sul do continente. E continente é esse que fica lá, perdão, sul do Brasil, que fica no continente o quê? No continente americano, na parte sul. Então nós, terra-riquenses, residimos na América do Sul, beleza? América do Sul é onde tem macaco também, beleza? Até aqui na nossa cidade a gente tem uma reserva indo pro Ademar de Barros ali, parte mais fácil de vocês se conhecerem. E lá nós temos uma reserva que tem alguns macacos, tá? E é algo bem interessante. Toda vez que eu trabalho com alunos sobre esse tema, ou sobre mamíferos, enfim, eu sempre levo eles para conhecer esse lugar. Infelizmente, devido à situação que nós estamos, não consigo levar vocês lá, tá? Mas se tiver a oportunidade com o papai e com a mãe de vocês, é uma boa reserva, dá pra você dar alimento para os animais, assim, levar banana e coisas do tipo para eles se alimentarem. É bem interessante, beleza? Mas vamos lá, vamos lá o que ele fala. Fala sobre o que ele come, né? Olha ali, folhas, frutas, flores, raízes, animais pequenos e ovos. Interessante. Usa mão, pés e cauda para se locomover, e ele fala com outros animais. E aí quando ele fala que eles falam com outros animais, ele coloca o que? Entre aspas. Por quê? Não é um falar igual nós comunicamos aqui.
por sons emitidos pela boca, né? Eles falam ali com o quê? Com caretas, mímicas, com as mãos, e até com guinchos, né? Que é aquele som que ele emite, beleza? Então não é igual a gente que é por palavras, né? Porque aqui eu estou falando, vocês estão aí em casa me ouvindo e me vendo, vocês conseguem compreender o que eu estou falando, tá? Ali nos macacos eles se falam de outra forma, mas eles se comunicam, beleza? Então, beleza? Vamos agora para as questões, que é a parte mais divertida de todas, tá? A primeira e a segunda vão falar exatamente o que? Sobre o texto informativo. Da terceira em diante, nós vamos falar ali sobre informações do texto, tá? Informações referentes ao texto do macaco, tá? A 1 e a 2 é sobre a característica do texto informativo e depois da 3 sobre o texto do macaco, beleza? Então vamos lá. Questão 1. Esse texto é uma divulgação científica, um conto ou uma notícia? O que será, hein? Meu Deus, professor, fiquei em dúvida. Pensa, reflete e vê. O que ele está passando ali? Está passando informações? Que tipo de informações são essas? Para que serve? Assinalem, só tem uma correta, tá? Assinalem uma correta aí, beleza? Na questão 2, está pedindo a finalidade desse texto. É contar uma história infantil, dar informação científica, dar um aviso importante ou convidar para uma festa. A número 2 é baba, facinho, facinho. A 3, o macaco é um animal, réptil, ave, peixe ou mamífero? Como nós já estudamos em ciências, a gente consegue responder essa sem errar, beleza? 4, todos os itens abaixo são alimentos do macaco, exceto. Professor, o que é essa palavra exceto? Que eu não estou conseguindo entender. Quer dizer que é a única coisa falsa, digamos assim, é o intruso, tá? O intruso ali, todas aquelas palavras ali são verdadeiras de acordo com o texto e uma ali ela de penetra, é uma coisa falsa. Among Us, alguma coisa assim, lembra do joguinho que vocês jogavam aí e tudo mais? Que muita gente jogou? É exatamente sobre isso, é um elemento falso ali. Então todas são verdadeiras, só uma que está intrusa e que está falsa, beleza? Então vamos lá, são animais que o macaco come: raízes, ovos, frutas, bombom e folhas. Qual dessas cinco não é um alimento do macaco? Beleza? Marque aí, é muito fácil. 5. Os macacos comunicam através de sinais, exceto. Ou seja, são todos os sinais que o macaco faz, tem um ali que não é. Mãos, guincho, caretas ou apito. Nem vou falar nada, tá? Tá na cara ali, né? Mas enfim. A 6 já vai retomar um assunto que a gente trabalhou lá atrás. Palavras antônimas. O que são antônimas? Diferentes, sentidos opostos. Vamos lá. Vamos lá. Pequenos, diferentes, inimigos e maioria. Do outro lado, minoria, amigos, grandes e iguais. Vocês vão fazer o seguinte. Vamos olhar lá na primeira coluna, o número 1, verificar lá. Pequenos, qual que é o antônimo de palavras pequenos? Vamos do outro lado. Minoria, amigos, grandes ou iguais. Ah, professor, o contrário, o antônimo de pequeno são grandes. Ótimo, então você vai lá na segunda coluna, ver o grande, eu achei escrito grande, e entre parênteses colocar o número lá do pequeno, que no caso é o número 1, beleza? Seguindo, a gente tem um poema de Graça Batitucci, tá? A chuva que chegou. Vamos lá. Já fazia 6 dias e a chuva não chegava. O jardim esperava por ela, mas ela só ameaçou. O chão estava muito seco, nem um chuvisco caiu. A Margarida ficou chateada e a chuva logo chamou. Chuva, chuva, chega logo! A Margarida ficou feliz com a chuva que chegou. Então, pessoal, temos aí um poema muito interessante, né? Falando sobre a Margarida que estava ali com todas as outras flores do jardim seco, né? Naquela esperança de vir alguma coisa para elas, no caso a chuva, para o quê? Para alimentar ela, fortificar ela. E o que acontece? Ela implora, pede, chama a chuva.
tá? Quando ela fala assim, e a chuva logo chamou. Chuva, chuva, chega logo. Olha, ela tá pedindo, porque ela carece daquilo, ela precisa daquilo. Muito legal. E o que? A Margarida ficou feliz com a chuva que chegou. Então é legal que chega lá, começa lá o poema, falando daquela tristeza, né, daquela solidão, esperançosos, né, esperando a chuva e tudo mais. E no final o que acontece? A chuva vem. Bacana, né? Então vamos lá. A questão número 1 é fácil e difícil. Mas difícil no sentido de encaixe. Quem gosta aí de quebra-cabeça e tudo mais vai gostar dessa atividade. Por quê? Vocês vão ter que voltar no texto, circular todas as palavras que possuem CH, beleza? CH, e depois vocês vão encaixar no diagrama aqui embaixo, tá? Então nós temos lá algumas letras colocadas, então vocês vão encaixar as palavras que estão lá em cima com CH aqui embaixo no diagrama, beleza? A 2 não precisa nem de explicação, somente trabalhar a letra cursiva, beleza? E vocês já fazem aí caligrafia e tudo mais, então vocês vão fazer aí sem problema algum, tá? É uma frase e depois 2 palavras separadas. Seu Chico usa um chapéu muito chique. Quando chove, ele usa galochas. E depois chuva e beliche, beleza? Pessoal, fazendo isso daqui, por favor, voltem à apostila e verifiquem se vocês fizeram todas as informações. Está acontecendo de trazerem cadernos para a gente incompletos. E vocês sabem que a avaliação de vocês, a nota de vocês, está baseada nos cadernos de atividade. Então, quando vocês não trazem um caderno de atividade ou trazem eles incompletos, o que acontece? Nós vamos avaliar com aquilo que foi feito. E se não está tudo feito, o que acontece? A nota cai. Beleza? Então confere se está tudo feito, coloram ali bonitinho, pintem bonitinho, né? Deixa tudo organizado, caprichem na letra, na hora de apagar, apaguem certinho, não rabisquem, tá? Tenham capricho e zelo com a atividade de vocês. Pessoal, bronquinhas à parte, essa é a nossa aula de língua portuguesa. Espero que vocês tenham gostado e aprendido alguma coisa. Muito obrigado por assistirem até aqui e a gente volta então amanhã com a próxima aula. Certinho, pessoal? Muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau!